Então, não sei se fica melhor essa manga dobrada, assim, meio despojada, entendeu? Gravando. Ah, tá gravando? Oi, pastor! Tudo bem? Vai, bota o cenário. Vinheta! O Marrom quer saber! Tá meio estranha essa manga, não tá, pastor? Você sabe que há muito tempo eu tava conversando com um amigo meu, um negão lá de Niterói, e aí eu falei assim, que pra Deus todos nós somos iguais, não sei o quê, e o negão falou assim, não, mas a gente sofre com a maldição de Cã. Na época eu pedi muita explicação a ele, mas ele nunca soube me explicar. Esse dia eu tava lembrando disso, e aí fui na internet, que na época nem tinha internet. Aí eu fui na internet e botei maldição de Cã. E tem muita gente falando sobre a maldição de Cã. E eu queria que você me explicasse para esse povo de Deus aí que está te assistindo, o que é a maldição de Cã. A gente que é crioulo tá debaixo dessa maldição de Cã. Ih, rapaz, eu vou pegar uma tinta branca para passar em mim. A maldição de Cã é também conhecida como a maldição dos africanos. E os mormons foi que afirmaram que a maldição de Cã tinha a ver com a raça negra. De modo que foi por isso que o Marrom disse, rapaz, a gente que é crioulo, será que está sobre a maldição de Cã? Mas, de fato, o texto bíblico não tem nada a ver com isso. Cã, o cão, foi um dos filhos de Noé, foi o filho mais novo. Sem era o mais velho, de onde procedem os semitas, que você sabe muito bem. Sem, aí vem Cão e vem Jafé. E o Jafé e o Sem tem uma história sem nenhuma realidade a ser biograficamente afirmada, muito singela. Mas o cão foi um cão que, coitado, que veio sobre ele. Porque depois dos dilúvios, quando eles pousaram em terra firme, os anos passaram e Noé plantou uma vinha. Para você plantar uma vinha e colher frutos da vinha e fazer do fruto o vinho, é um processo, leva um tempo. Não é assim. Saiu da arca, jogou Noé uma semente, plantou uma vinha, pegou um cacho, fez uma uva, um vinho para si. Não é assim. Não. O tempo passou, você fazer uma vinha demora, e para ela chegar a maturar e dar os cachos suficientes para se fazer vinho, demora também. De modo que a gente lê, parece que foi ato contínuo, mas não foi, tem uma história ali no meio. História não contada para nós, do desenvolvimento da personalidade de cada um desses filhos de Noé. A única história é a de Cão. E por que a história de Cão está ali? Porque se diz que Cão era pai de Canaã. Canaã é a terra dos cananitas e dos cananeus, foi a terra que os judeus possuíram quando saíram do Egito. Então, como o Gênesis foi escrito muito depois do Êxodo, eles recuperaram a história de Cão para criar também uma relação com aquilo que eles estavam fazendo aos descendentes de Cão, aos de Canaã, cujos povos foram, na sua maioria, dominados pelos judeus e aniquilados. Então esse é um preâmbulo necessário. A história você encontra em Gênesis 9 e 10. E nos diz que Noé, depois de plantar essa vinha e de fazer o vinho, embriagou-se, embebedou-se, tomou um grande porre. Ficou completamente desmaiado. O velho Noé sobreviveu às águas do dilúvio, mas não sobreviveu a uma garrafa de vinho. E emborcou dentro da sua tenda. E se diz que Cão, o pai de Canaã, se afirma, olhando para dentro da tenda do pai, viu o pai peladão, de bruços, com a bunda para cima. E aí é que começam as divisões interpretativas.
Porque só se diz, e viu a nudez do seu pai. E ele e o filho Canaã fizeram pouco, pilheriaram, fizeram gozação sobre o velho com a bunda para cima. Isso é a leitura imediata, literal. Só que essa expressão, viu a nudez, descobriu a nudez, no Velho Testamento, é muito associada à sexualidade. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 22, são textos onde se usa essa expressão, descobrir a nudez. Para que isso significasse, com isso, polidamente se fazia referência ao sexo. Era proibido descobrir a nudez do pai, ou seja, cometer o incesto, o filho ir e pegar o pai. Era proibido descobrir a nudez da mãe, era proibido descobrir a nudez da tia, era proibido descobrir a nudez, significando isso, fazer sexo, subir na cama com essas pessoas. A expressão em Gênesis não diz, e foi cão e descobriu a nudez de Noé. Não se fala isso, só se fala que Noé já estava descoberto. Estava com um bundão de fora. Aí tem duas interpretações. Tem aquela interpretação que diz, bom, cão apenas viu, achou patético e fez pouco do pai, chamou seu filho Canaã e ficaram de gozação, ainda foram chamar os irmãos Sem e Jafé para dizer, olha só, o espetáculo, papai pelado, com bunda para fora. E então Noé, diz o texto, que tendo acordado, porque os filhos Sem e Jafé, ao ouvirem a história de que o pai estava com a bunda para cima e peladão lá, bêbado, pegaram um manto, uma capa, e entraram de costas e cobriram o pai. E saíram. Claro que na antiguidade, a reverência dos filhos para com a nudez dos pais era muito grande. Era uma questão de reverência suprema a nudez do pai e da mãe. Era importante. Grande importância. Mas é desproporcional ao que acontece com Noé. Porque Noé acorda no dia seguinte e ouve a história do que aconteceu. E Noé fica furioso. E ele amaldiçoa o seu filho Cão. Maldito seja Cão. Maldito seja tudo que for descendência dele. Ele será escravo dos seus irmãos. Agora, você pode imaginar que isso fosse uma maldição divina, que ficasse pregada no cara, com essa consequência para sempre. Por gerações. Atingindo toda aquela região, não só os que foram mortos pela campanha de Josué e pelas guerras dos judeus, destruindo os cananitas, esse povo todo, mas também, mais do que isso, o que você tem é um ódio e um preconceito que supostamente, em nome de Deus, é vivido. Quando a interpretação é essa. É uma ordem, seria a raiva de Noé, teria virado quase que um mandamento divino. Olha isso. Uma praga divina. Uhum. Então eu, particularmente, acho muito difícil você associar o que Noé fez amaldiçoando o seu filho Cão com algo que tem a ver apenas com um olhar da nudez do pai e uma pilhéria feita ao filho e em relação aos dois outros irmãos. Seria ofensivo. Provavelmente gerasse no pai um profundo sentimento de desagrado. E muito provavelmente ele ficasse seco de bênçãos em relação a esses filhos. Esse é um pessoal antigo, esse não é um pessoal do Novo Testamento, não é um pessoal da graça, do perdão, nem de nada disso, é um pessoal da primitividade da consciência. Só que detona mesmo. Mas me parece abusivo demais. Seria fazer de um momento de irritação de Noé uma maldição histórica contínua sobre um filho, como que
O pai é que tivesse o poder de abençoar ou amaldiçoar para sempre, mesmo que ele estivesse com maldade no seu coração. Ora, esse não é o espírito do Velho Testamento em relação a essas maldições, nem quando o amaldiçoador estava cheio de justiça no que fazia, porque tinha sido grande o agravo que sofrera. Se diz que isso vai até a 3ª e 4ª geração e acaba. Agora essa aí não tem mais fim. A África está padecendo disso até hoje. O Marco Feliciano, quando tem texto aí na internet que ele diz que os negros africanos estão sob maldição, é a maldição de cão. Ele usa isso aí. É isso. É uma coisa nojenta. A outra interpretação é muito mais grave. E não justifica também nenhum tipo de perpetuamento de maldição em nenhuma direção. Maldição é um convencimento que se torna uma cultura pessoal acerca do que falaram a você e você existe para cumprir aquela profecia. Convencimento. É um convencimento. É uma introjeção. Introjeção. E você vive para cumprir aquilo ali. É o self-fulfilling prophecy. Sim. Agora, a outra interpretação diz o seguinte, que na realidade, Cão teria sido amaldiçoado com essa zanga tão insuportável, tão irada de Noé, porque Cão o teria abusado sexualmente, vendo o pai desmaiado, embebedado, com a bundona de fora. Cão chegou lá e deu uma carcada no velho. Essa versão. Deu uma carcada. Aí, quando a notícia chega no dia seguinte, você até entende um pai que acorda no dia seguinte e diz, olha, teu caçula, teu filho foi lá e pegou, te lambuzou. Mandou ver. Aí pisou na bola. Aí o Noé ficou doido e falou aquilo ali. Pesado, né? Mas também não justifica transformar isso num álibi para matar todos os cananeus, nem para declarar uma quantidade enorme de povos que são descendentes de Cão, como por exemplo os egípcios, descendem de um dos filhos de Cão, não de Canaã, mas de outro. Tem outros 3 ou 4 filhos que geraram descendência, netos, descendências expressivas na civilização humana, na direção da África todos. Não é por causa disso que se tem que falar nada. Quando alguém usa isso, essa maldição para produzir segregação, pode ficar sabendo, é apenas preconceito diabólico, habitando um coração que quer ter em Noé a sua justificativa para o mal. Resumindo, é isso. Tem muito mais coisa a falar, mas o tempo aqui não nos permite passar disso, meu querido Marrom. Um grande beijo para você e até terça que vem, embora nós venhamos a nos falar no feriado, com certeza. Beijão para você. Com certeza. O Marrom quer saber! Vem VTV, o canal é você.